Então, mais uma vez, boa noite. Hoje nós iremos ver sobre a nomenclatura dos aços, né? Vamos, na verdade, fazer um passeio aqui, né? Por, creio, assuntos que vocês viram durante o curso, né? Vamos relembrar, né, sobre a estrutura, né, dos materiais ferrosos, né? Aí iremos ver os tipos de aço e vamos ver também a nomenclatura dos aços, certo? Então, vamos lá. Bom, então vamos ver aqui uma definição dos aços, vamos ver as características mais importantes, né? As maneiras como os aços são classificados, né? Isso aí é normalizado, né? E, por fim, como é que é feita a nomenclatura, né? Que também você sabe que é feita através de normas. Bom, então, né, como vocês já devem ter visto em outras disciplinas, né? Então sabemos que o aço, ele é uma liga, né? Ferro-carbono, né? E que vai ter ali uma faixa, né, de teores ali de carbono, que vão estar ali entre 0,03% e 2,06%. O que, de fato, na prática, né, não chega a tal porcentagem, né? Então, vai chegar no máximo ali a um pouco mais de 1%, né? E a gente sabe que, ela, embora seja uma liga de ferro-carbono, na verdade, ela pode conter outros elementos de liga, né? E principalmente, né, o aço, né, ele vai conter silício, manganês, fósforo e enxofre. A gente sabe por quê, né? A gente sabe porque esses elementos, né, esses elementos químicos, eles já estão presentes, né, na liga, né, desde seu processo de fabricação, né, desde lá o início, quando o minério é reduzido, né, a se fabricar o ferro-gusa, e depois daí passar seus processos de refino primário, secundário que nós vimos, né, é onde se tem o aço, né. Então, ele, devido aos processos, né, às matérias-primas que são utilizadas, ele vai conter naturalmente, né, silício, manganês, fósforo e enxofre, né. Além disso, outros elementos, só que esses, né, normalmente são adicionados, tá? É claro que ainda existem alguns outros elementos residuais, né, que podem aparecer, né, sempre que a gente faz uma composição química de uma amostra de aço, vai conter alguns elementos de liga ainda presentes em pequeníssimas porcentagens, né? Isso acontece muito quando a gente trabalha a partir de sucata de aço, né? Então a gente pula aí toda aquela etapa de redução, né, do ferro-gusa e trabalha com sucata, e a sucata ela vai entrar no processo dos mais variados tipos, né? Os aços mais comuns até os aços mais complexos, mais especiais. Tá? E aí você vai ter os aços de liga, né? Bom, então a primeira característica que a gente deve falar sobre o aço, né? Na verdade, sobre as ligas ferrosas, né? É que eles possuem uma microestrutura, né? Isso é uma microestrutura resultante do processo ali de solidificação, né? Tá tudo líquido, né, durante o processo de obtenção do aço e depois que ele solidifica, né, quando nós pegamos, né, para fazer um estudo, é possível então observar ali, identificar microestruturas, né? Então assim iremos ter a microestrutura chamada ferro-alfa, né, então, que a gente chama de ferrita, né, tem a sua característica, né, a estrutura do ferro-gama, que a gente chama de austenita, né, e a ferrita delta, né, o ferro delta, que também é uma outra microestrutura. Tudo isso aí foi estudado, né, utilizando o que se chama de metalografia, e a partir daí foi concebido, né, o que a gente conhece como diagrama de fases, né, e o diagrama de fases vai ter ali uma relação, né, da temperatura, né, e da composição química, né. E no caso
que normalmente a gente estuda, né? A gente estuda o diagrama de fases ferro-carbono, né? Então, o carbono é o elemento primordial, né? Nas ligas ferrosas, né? O que leva ao nome, né? Aço, né? É justamente o carbono. E lembrando, né, sobre microestrutura, vamos ter uma estrutura cristalina, né, formada pelos átomos de ferro, né, uma ligação metálica, né, sendo que nos espaços ali que a gente chama de interstício entre os átomos, vai se ter o carbono, né, o átomo de carbono, porque a gente sabe que os átomos de ferro e átomos de carbono têm tamanho bastante diferentes, né? Então, enquanto quando a gente olha a tabela periódica, né, nós podemos chegar lá o número atômico, né, do carbono, né, o número de massa, né, 12, e o número de ferro, do ferro, né, do elemento químico ferro, 56, né. Então, aí vai ter uma diferença, né, quantidade de prótons e elétrons e também da massa, né. Então, o átomo de ferro é bem maior do que o átomo de carbono, e devido a isso, na estrutura cristalina, que se chama esses espaçamentos aí, vai ter espaços aí, nesses espaços é que vão ficar ali o carbono, tá? Dependendo da maneira que esse carbono vai se distribuir ali na estrutura cristalina, a gente pode ter o ferro alfa, pode ter o ferro gama e pode ter o ferro delta, né, que a gente chama de ferrita delta, tá? E aí, a partir desses estudos que foram feitos há bastante tempo, né, se montou o que se denomina de diagrama de fases, né? Que aí, como já vi falado, né, ele vai fazer uma relação aqui entre a porcentagem, né, de carbono, né, nessa liga, que é ferro-carbono, ou às vezes também a gente pode dizer que na verdade, né, é um diagrama de fases ferro, carboneto de ferro, né, que é o Fe3C, pela temperatura, né, no qual ele se encontra, né, aqui na ordenada, né, e aqui na abscissa a porcentagem de carbono, né. Então a gente faz justamente ali uma distinção, né, do que é aço e o do que não é aço, né. Então, olhando o diagrama de fases, né, a gente percebe que pela composição química existe uma separação, né, o que vem ali é próximo ao zero, né, até 2%, né, eu tenho o que é o aço. Após isso, aí eu já tenho outras ligas ferrosas, né, que no caso, aqui será o ferro fundido, né, a gente sabe, né, então, mas nós também sabemos que a porcentagem de carbono no ferro fundido não é um pouco mais do que 2%, né. Dentro do diagrama de fases, então a gente pode identificar aqueles microconstituintes, aquelas microestruturas que foi mostrada no slide anterior, né. Então, por exemplo, quando se tem o ferro, né, quase puro, ou seja, com porcentagem de carbono muito baixa, né, a gente tem justamente esse pedacinho aqui no diagrama de fases, né, tá? Aonde ele tem ali uma porcentagem de carbono que está dissolvido, né? O carbono ele não forma um composto químico com o ferro, tá? Ele fica dissolvido, né? Fica ali nos interstícios. Então, quando tem aí temperatura ambiente até 727 graus Celsius, por aí, eu obtenho a mixtura ferrita, né, que é chamada ferro alfa, tá? E aí essa temperatura ele pode absorver, né, até 0,02% de carbono, tá? A temperaturas mais baixas, essa dissolução do carbono é menor ainda, ou seja, ele consegue dissolver menos, por isso que a gente vê aqui no gráfico que ele tem uma menor quantidade de carbono absorvido. Na temperatura ambiente, até mais ou menos essa temperatura aqui, nós encontraremos, né, as fases, né, ferro alfa, que nós denominamos como ferrita, e, como nós sabemos, a estrutura Fe3C, que é o carboneto de ferro, que nós conhecemos como cementita, né, é um composto químico, ele não é o carbono dissolvido na mixtura do ferro, né, é a estrutura Fe3C, é uma estrutura cristalina do tipo
em que contém o carbono ali, em pontos ali dentro da estrutura cristalina, tá? Que quando se tem uma porcentagem ali próxima de 6,8%, eu vou ter 100% de sementita, né, no material, tá? Passando a temperatura de 725 graus Celsius, né, que é uma temperatura de transformação, né, lembrando do diagrama de fases, temos algumas transformações, né, então temos a transformação eutetoide, né, e tem essa transformação peritética, eutética, né. Então, a temperatura de 727 graus Celsius tem uma transformação eutetoide, né, no qual o aço, né, a temperaturas inferiores a essa aqui, temos a ferrita, né, misturada com cementita, que, passando dessa temperatura, sob uma condição de equilíbrio, se transforma tudo em uma outra microestrutura, que é chamada de ferro-gama, né, que nós chamamos também de austenita. Ela muda, lembra? A estrutura cúbica da ferrita é a chamada CCC, né, cúbica de corpo centrado, né, onde tem um átomo de ferro em cada vértice e tem uma bem no centro do cubo. Quando ele passa dessa temperatura, ele se transforma em uma outra microestrutura, que agora ela é tetragonal, e por causa disso ela absorve mais carbono. Por isso que aqui eu tenho apenas a estrutura austenita, né? Então, todo o carbono que estava aqui em forma de cementita, né? Ou seja, separado, uma mistura entre ferrita e cementita, toda essa cementita que estava aqui, ela foi absorvida pela nova microestrutura que foi formada, né? E agora temos o carbono dissolvido na austenita. A pequenas porcentagens de carbono, né, se subirmos a temperatura acima de 1.394 graus Celsius, começa a se formar uma outra microestrutura, que é a ferrita delta, tá? Que é diferente da microestrutura da austenita, né? A diferença que existe é a estrutura da ferrita, ela é CCC e ela é magnética. Quando ela passa para a estrutura da austenita, ela é tetragonal e ela é não magnética, não tem mais propriedade magnética. Quando volta, né, a ter uma estrutura de ferrita delta, né, aí volta a ser CCC de novo e volta a ser magnética de novo. Tá? Mas isso com a porcentagem de carbono muito pequena, tá? Em torno de, no máximo, 0,16%. Tá? Então, aqui a gente estuda sobre as microestruturas, e isso é muito importante para o que nós vimos, né, sobre a fabricação do aço, né? Todas as etapas, né, principalmente a parte voltada ali para a parte de solidificação, né, no qual eu vou ter ali a microestrutura resultante. Tá bom? Vamos ver se tem alguém querendo entrar aqui. Não. Vamos lá, vamos continuar aqui. Tá? O diagrama de fase para nós é importante, né, porque ele vai demonstrar qual vai ser a microestrutura que vai ser resultante da solidificação. Nós vimos isso em engotamento contínuo, né, o aço líquido ele se solidifica. Tá? E nós vamos ver que uma coisa muito importante para que isso se altere é a condição, né, da concentração de elementos de liga adicionados. Né? Então, aqui é quando eu tenho um aço comum, né, aço que tem maior relevância de ferro e carbono. Né? Por exemplo, quando o aço é solidificado em um engotamento contínuo, nós vemos que ele vai ficar estocado. Né? E depois, para um processo posterior, combinação, ele precisa ser reaquecido. Né? Então, aqui no diagrama de fases, essa alteração é justamente ligada aqui com a transformação da microestrutura do material. Então, se nós estamos trabalhando com aço, por exemplo, aço carbono, que vai estar mais ou menos por aqui, eu preciso reaquecer o material, né,
até temperaturas superiores a esse ponto aqui, né? Sabemos que temos linhas aqui, né? A linha A1 e a linha ACM, né? Que são linhas aqui, né, de são entre fases, né? Então, precisa aquecer esse material acima dessa temperatura aqui, né? Digamos que eu tenho aqui 0,25% de carbono. Então, se eu quero laminar esse material, quando eu transformo ele para uma mixtura de austenita, ele fica com uma maior ductilidade, né? Então, tenho que reaquecer o material acima dessa temperatura, ou seja, próximo aí de 900 graus Celsius, né? E aí eu consigo laminar de maneira mais fácil, né? Com uma menor quantidade de energia. Tudo bem. Bom, então cada microestrutura tem sua característica, né? Então, por exemplo, o ferro alfa, que é a ferrita, estrutura CCC. A temperatura que ele vai existir é até 912 graus Celsius. A partir dele já se transforma em austenita. Ele tem uma fase magnética até 668 graus Celsius e a solubilidade máxima dele é de 0,02% a 727 graus Celsius. Já a austenita, ela é uma estrutura CFC, né? Sabe, cúbica de face centrada, né? E então ela vai ter mais posições intersticiais, ou seja, vai poder caber mais carbonos, então por isso que ele absorve mais carbonos, né? E vai existir ali entre 912 até 1394 graus Celsius, e ela já é não magnética, né? A solubilidade máxima que eu vou ter de carbono, então, vai ser de 2,14% a 1148 graus Celsius. Como eu falei para vocês, a outra fase, que é a ferrita delta, né? Ela diferencia da ferrita justamente porque ela é CCC, mas a altas temperaturas ela é não magnética, ela perde a propriedade magnética que ela possui a temperatura ambiente, né? E aí, como observação, que ela não é utilizada porque ela é existente, mas ninguém vai trabalhar com a ferrita delta, né, a temperatura ambiente, porque ela é inexistente a temperatura ambiente. Tá. Vimos que durante o processo de fabricação do aço, né, vimos posteriormente ao processo de redução, ou seja, a fabricação do ferro gusa, vimos que quando se fabrica o aço, né, contém ali, juntamente com o ferro gusa que está vivo, Ficou mudo aí, professor. Tô mais ouvindo? Não tô ouvindo nada. Pensei que era só eu. Acho que caiu a internet dele. Acho que caiu mesmo. Fala, Cássio. 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 pessoal, retornei aqui e minha internet tinha caído. Bom, voltando, né, nós vimos que durante o processo de fabricação do aço, a matéria-prima já carrega consigo impurezas, né? Então, por exemplo, o ferro gusa tem várias impurezas, e não somente ferro gusa, a sucata também já pode vir com as impurezas, tá? E as principais, quais são elas, né? Vão estar presentes, né? São o fósforo, né? O fósforo, o enxofre, manganês, silício, e também pode conter ali o alumínio, tá? Fósforo e enxofre, nós vimos que eles vão vir do processo, né? Podem vir lá desde o carvão coque ou carvão vegetal, né, em porcentagens diferentes. Elas podem vir já do próprio processo, quando se utiliza fundentes, né? Então, quando se faz o processo de desfuração, por exemplo,
quando você sai do carro torpedo que vem do alto-forno, antes de entrar no conversor, é feita uma desfuração, pode vir também ali ainda ter impureza, uma porcentagem pequena de enxofre. Ela pode vir também em processos que vão acontecer ali, a própria cearia, né, dentro do conversor, dentro do alto-forno, perdão, dentro do forno elétrico, a arco, né. Vimos que existe aqui alguns processos, né, que são colocados em fundentes, como a cal, dolomita, cal calcítica, né, e aí vai conter essas impurezas ainda, né. O manganês também, né, porque ele também vai entrar no processo, né, e aí a gente sabe que a gente tem que tirar esse elemento aí. O silício, que ele pode também estar ali como uma impureza ou entrar no processo, lembra da adição, né, de silício, alumínio como desoxidantes, né, então vai entrar aí no processo, vai estar com uma impureza, tá? Esses elementos, né, como por exemplo o manganês, o silício, o alumínio e outros, geram o que é chamado de inclusões, né? Inclusões não metálicas, né? Ou também pode gerar o que nós chamamos de elementos intermetálicos, né? Quando temos ali dois metais ali que se unem ali dentro da liga e ficam ali com uma inclusão, ou seja, elas terminam se aglomerando e ficam pequenos pedaços ali que de algum jeito ele tem que tirar, então ele vai ficar ali e pode atrapalhar as características mecânicas da liga, tá? Essas impurezas podem ser endógenas, né? Ou seja, durante a elaboração do aço, elas vão estar presentes, né? Ou seja, da própria elaboração, ou pode ser exógena, devido a fontes externas, né? Escórias, tá? Uma coisa que eu não falei, a erosão dos refratários do forno ou dos canais de escoamento, né? Nós vimos durante as aulas que há um desgaste refratário, tá? E uma forma de controlar esse desgaste primeiro, né? Você tem uma manutenção no refratário. E segundo, um fator muito importante é a própria escória, né? A escória, quando ela é feita, né? Que a escória é feita durante o processo de fabricação, né? A escória, lembra que ela tem a sua importância, né? A escória, ela serve para justamente remover ali as impurezas. Só que até mesmo na hora da operação, né? Com outros fatores, né? Como a adição de fundentes, elementos de liga e energias, né? Ou seja, energia térmica adicionada, essa escória ela pode se tornar agressiva, ela termina agredindo o refratário. Tá? Normalmente, quando acontecem problemas, né, como, por exemplo, quando uma panela, por exemplo, ela fura, né, normalmente não é devido ao aço, né, normalmente a escória está tão agressiva que ela vai erodindo, né, vai escavando o refratário, e se não tiver um cuidado, ela vai penetrar, né, e vai até me perfurar a panela e acontecer ali um acidente, né? Ou o próprio material do refratário pode vir a entrar, né, dentro da liga ali, quando fabricada, e vai permanecer, né, até o final, né? Por isso nós vimos a importância, por exemplo, de fazer um forramento, né, do conversor, para, por exemplo, evitar que haja uma erosão mais tipo física, né, quando há um atrito, né, um impacto, né, dos materiais no refratário, levando ao desgaste dele, retirando material, né, ou, como eu falei para vocês agora aqui, devido a reações químicas, né. As inclusões, elas vão estar presentes ali em forma de silicatos, sulfetos e partículas diminutas de alumínio, né, ou ligações, né, uma ligação metálica entre um alumínio e outro. Eles são chamados materiais intermetálicos, né. Bom, as inclusões, bom, tu sabe, né, pode acontecer devido à precipitação durante a solidificação do aço, né, gerar inclusões, né, a oxidação e dessulfuração deficientes, ou seja, lembra que eu preciso oxidar o banho, tá, lá no refino primário, tanto no forno elétrico quanto no conversor, e lembra que eu também tenho que fazer desoxidação, né, ou seja, retirar excesso de oxigênio. Então, tanto um quanto outro podem também gerar inclusões. Aí nós vimos alguns processos para justamente
retirar isso, né? Por exemplo, processos onde, por exemplo, no efeito secundário promova ali a agitação, né, a agitação do banho, injeção de gás inerte, né, por exemplo, colocar, né, promover um vácuo, né, no banho, como a gente chama, no banho metálico, né, para que esse vácuo termine flotando, né, ou seja, removendo para cima, né, essas inclusões, né, de maneira que elas fiquem na escória, né, e também vimos que isso pode acontecer até mesmo lá no final, já no distribuidor, que também pode ser utilizado para retirar, né, flotar essas inclusões e remover elas da liga, tá? E como falamos, né, erosão, corrosão de refratários, etc. Bom, beleza. Os aços, eles são classificados de várias maneiras, né? Então, primeiramente, aqui, a gente faz uma classificação entre ligas, né, metálicas não ferrosas e ferrosas, né? Então, todas aquelas que contêm o ferro, primordialmente, né, com o carbono, e após isso são os elementos de liga, são as ligas ferrosas, né? Então, os outros elementos, aliás, as outras ligas, né, que contêm outros elementos químicos com uma maior quantidade, já são não ferrosas, né? Uma liga de alumínio, uma liga de cobre, etc., né? Das ligas ferrosas, né, a gente pode fazer uma outra classificação, existe essa classificação mais geral, né, entre aços e ferros fundidos. Tá? E a grande diferença aqui é justamente a quantidade de carbono. Né? Em aços, né, temos também uma outra classificação, tá? Em aços de baixa liga, ou seja, os elementos químicos que são adicionados, né, ou seja, não são impurezas, são adicionados, eles são adicionados uma pequena porcentagem, e outros aços que eu coloco, esses elementos de liga, uma porcentagem muito grande. Então, temos aí os chamados aços alta liga, né, aços especiais. Dos aços baixa liga, né, ou seja, não significa baixa porcentagem de carbono, significa baixa porcentagem dos elementos de liga. Temos os aços baixo carbono, os aços médio carbono e alto carbono. Sabemos que essa classificação é devido ali à porcentagem de carbono presente. Né? Então, baixo carbono vai estar ali desde 0,02 até 0,020, até 30. Né? Médio carbono vai estar entre 0,30 a 0,45. E alto carbono vai estar em quantidades superiores, né? Até 1% a mais. Né? Os aços baixo carbono também tem uma classificação em aços baixo carbono. Carbono, ou seja, não é carbono, né? Um aço baixo carbono que não contém elementos de liga, né? Um aço comum, como a gente chama, né? Um aço comum, não tem elementos de liga. Se eu puxar a composição química, isso é feito nas aciarias, né? Se você pegar a composição química de uma amostra que está sendo feita, você vai perceber que tem, sim, elementos de liga. Mas ali são impurezas, tá bom? Temos também os ácidos baixo carbono com alta resistência, baixa liga, ou seja, normalmente são ácidos com porcentagem de carbono muito baixa, tá? Mas que tem ali elementos de liga presentes, adicionados, que dão uma ótima qualidade para o material. Né? São elementos químicos que conferem ao material condições especiais, né? São elementos de liga especiais, né? Mais nobres, né? Ácido médio de carbono, temos ácido médio de carbono ao carbono, né? Ou seja, só tem um carbono mesmo, né? E os tratáveis termicamente. Na maioria são os tratáveis termicamente, ou seja, temos o aço com uma porcentagem média de carbono e ele pode ser tratável termicamente. Sabemos para que isso acontece, né? Isso acontece para quê? Isso ocorre
Caiu novamente ou o meu celular deu problema? Eu acho que caiu novamente aí. Também não tô ouvindo nada. Não tô ouvindo nada, eu acho que caiu novamente. Também não sei se é o meu, né? Ok. Vamos lá, de volta aqui, caiu para mim de novo. Os ácidos alto carbono, né? Tem os ácidos alto carbono, ou seja, porcentagem de carbono, e também vão existir ali os ácidos alto carbono, que também se chama de ácidos ferramenta. Então, tem ali elementos de liga que vão conferir certas propriedades muito importantes, né, para certas aplicações, né? Indo para o outro lado dos ácidos alta liga, são justamente aqueles que possuem uma porcentagem alta de elementos químicos adicionados. Então, vamos ter basicamente aí os ácidos ferramenta e os ácidos inox, né, que vão ter ali, vão garantir ao material, né, a liga, características especiais, tá? Indo para outra classificação dos ferros fundidos, né, temos aí o ferro fundido cinzento, o ferro fundido dúctil, o ferro fundido branco e o ferro fundido maleável, né? A diferença entre eles, né, é características mecânicas, né, propriedades mecânicas que eles possuem diferentemente um do outro, né, e justamente os elementos de liga que são adicionados que vão fazer com que eles confiram a eles propriedades mecânicas diferentes, né, as diversas aplicações que eles vão possuir. Tá? Bom, então, com relação à classificação, a gente pode classificar o aço com relação à composição química, com relação à estrutura e com relação às propriedades, né, ou aplicação que ele possui. Então, ou seja, se eu pegar uma tabela de uma empresa, de um fabricante, né, ou de uma norma, eu posso ter esse tipo de classificação. Tá? Eu quero um aço para fabricar estruturas, né, estruturas em caldeiraria. Então, vou ter lá uma classificação do aço com relação à aplicação. Tá? Eu quero com relação à estrutura, aí vou ter lá também uma classificação com relação à sua estrutura química, tá? E assim por diante. Bom, então temos aqui uma norma, né? Eu tirei aqui um print aqui da norma da ABNT, né? Sabe, né? A Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? E aqui a NBR, né? A norma brasileira 8279 de 1983, tá? E justamente aqui as classes, né, de aços e como é que a gente pode fazer essa caracterização, tá? Então, das classes, né, temos aqui com relação à característica predominante. Então, temos aços para construção, aços ferramenta, aços inoxidáveis, aços com características particulares, né? Tem essa divisão porque justamente devido às características que ele possui, né, que vão diferenciar muito um do outro, né? Então, é feita essas separações aí. Então, por exemplo, aço para construção, tem os aços para construção mecânica, né? O que é um aço para construção mecânica? Vai ser aquele aço, por exemplo, que vai ser utilizado para fabricar uma peça como um eixo, tá? Que vai ser fabricado para fabricar, por exemplo, uma corrente, certo? Estrutural. Estrutural é aquele aço que eu vou utilizar para a construção, por exemplo, de uma ponte, né? Um trilho, coisas, né? Que a gente chama de produtos de engenharia, né? Mas normalmente utilizados para estruturas, né? Um galpão, né? Coisas desse tipo. Estampagem, né? Aços para estampagem, fazer uma carroceria de automóvel, fazer uma panela, certo? Caldeira e vaso de pressão, né? Caldeira, tanto caldeira como vaso de pressão, a gente sabe que tem ali solicitações muito ali específicas, né, para que eu possa fazer uma caldeira, um vaso de pressão. Eu não posso pegar um aço, né, que eu vou utilizar para fazer um guarda-corpo, né, uma oficina, sei lá, um Antepar, uma EPC e tal. Eu não vou pegar esse tipo de aço e colocar para fazer uma caldeira, né? Não. É especial, né? Eu tenho que suportar altas pressões, né? Tubulações,
tá? Também é um tipo de aço. Se ele é revestido, revestido de com o quê? Revestido com algum material, né? Por algum processo, por exemplo, eletrólise, né? Construção especial. Esse aqui é um aço, por exemplo, criogênico, né? Suportar baixíssimas temperaturas. Ou, por exemplo, um aço que tem que ser utilizado para a tubulação que por dentro dele vai passar GLP, né? Gás com efeito de petróleo, ou um gás a alta temperatura, ou um líquido a alta temperatura, petróleo, esse tipo de coisa. Com relação à composição química, a gente pode ali fazer uma separação entre um aço que seja carbono ou ligado, né? Então, carbono, né? Propriedades exigidas. É um aço comum, né? Ou um aço de qualidade, ou é um aço especial, tá? O ligado é um aço de qualidade e aços especiais, né? Tem alguns elementos químicos que são adicionados que vão garantir para ele características especiais, né? Alguns, né? As ferramentas, aí temos aí uma classificação com relação ali ao trabalho, né? Que ele executa. Então temos aço rápido, né? Por exemplo, utilizado para bits, né? Ferramentas de usinagem, aço para trabalho a quente, aço para trabalho a frio, aço resistente ao choque, aço temperável em água, isso tudo tem aplicações diferentes, né? Aços inoxidáveis, né? Sabe que o aço inoxidável tem a sua característica especial, né? Só que aí o ácido inoxidável também pode ser separado com relação à sua composição. Então pode ser um ácido martensítico, um ferrítico, austenítico, ou endurecível por precipitação, né? Ou devido à composição química, vai dizer que ele é um ácido ligado, né? Com ácido Eu acho que caiu de novo aí a internet aí. Pior que é verdade. Vamos lá. Aços características particulares. Como eu posso fazer essa classificação? Temos aços para aplicações elétricas, né? Aços para aplicações magnéticas. O aço utilizado, por exemplo, dentro de um motor elétrico, né? Dentro de uma magnética, né? Para uma bobina, transformador. Criogênico, né? Um aço onde eu preciso submetê-lo a temperaturas criogênicas, né? Temperaturas abaixo de zero, menos 40 graus, menos 170 graus, então precisa de um aço especial. Aço resistente ao desgaste é um aço, por exemplo, que é utilizado em uma peneira utilizada para peneiramento de minério de ferro, né? Um aço utilizado em bolos moedores, né? Um moinho de bolas, por exemplo, uma mineração de ferro, de cobre, né? Aços ultra-resistentes são aços utilizados para matérias de desgaste, né? Então, por exemplo, não sei se você já viu sobre equipamentos, né, de mineração, tem uma escavadeira, um trator, né, que ele precisa entrar, como chama, entrar no material, escavar, né, uma rocha. Então, você tem um aço de ultra-resistência, né? Então, isso que eu estou falando para vocês aí, todas essas classificações aí, elas vão se cruzar, né? Ou seja, um aço criogênico, ele é um aço especial, né, um aço para construção especial, né? Ele pode ser usado, por exemplo, para tubulação, né? Um aço elétrico magnético pode ser um aço carbono, né, com baixa porcentagem de carbono, né? Então, isso aqui são também as maneiras de classificar os aços, né? Certo? Com relação à composição química, então, temos ácido carbono. Como é que a gente classifica, então? Quando você vê, esse é um ácido carbono, então é um aço que não Cássio.
Então vamos lá, pessoal. Novamente caiu a internet para mim aqui. Com relação à composição química, né, como eu estava falando para vocês, então eu posso ter um ácido carbono. Então, um ácido carbono, né, para vocês lembrarem, sempre vai ser aquele ácido que não possui liga. O que possui ali são presença de impurezas. Então, o ácido carbono ele pode ser um ácido de alto, médio ou baixo carbono. Para ser considerado um ácido liga, tá? Ele, por exemplo, se for um ácido baixa liga, ele vai ter que ter elementos de liga de no máximo 3,5%. Um ácido de média liga ter no máximo, né, ou seja, entre 3,5% e 10%. Um ácido alta liga tem que ter quantidade superior a 10% dos elementos de liga. Tá? Ácido baixo carbono, então vai ser aquele ácido carbono ali que vai ter a porcentagem inferior a 0,35% de carbono. Quando eu tenho essa composição química, né, essa porcentagem de carbono, eu vou ter uma estrutura ferrítica hiperlítica, né? Quem lembra, a hiperlita também é uma microestrutura, né? Como tem baixa porcentagem de carbono, é um ácido que é fácil de conformar e fácil de soldar. Então, por isso que é um ácido comum, né, como a gente fala, porque é aquele aço que é utilizado para cadeiraria, vou passar ele para uma calanda, fazer uma estrutura que é soldada, vou fazer ali um portão, né, são produtos, né, são produtos de engenharia que não possuem, como a gente chama, né, não é um produto de alta responsabilidade, né, são produtos de baixa responsabilidade. Eu não posso utilizar um material desse aí para fazer um eixo de um caminhão, por exemplo, porque ele não vai suportar, né? Ele possui alta ductilidade, ou seja, é fácil de deformar ele, né? Conformar ele. Ele é dúctil, mas tem baixa dureza. Então, normalmente, quando tem essa combinação, tem resistência baixa. Então, não posso utilizar um ácido baixo carbono, por exemplo, para fazer uma corrente para, por exemplo, levantar uma peça de 15 toneladas, né? Então, vou usar para pequenas responsabilidades. Tá? E aí, essa é a característica da sua microestrutura, né? Então, quando eu pego uma amostra desse material, faço ele ali, um ensaio metalográfico, né? Que é o quê? Pegar uma amostra de material, fazer preparação dessa amostra, que é aquele lixamento, polimento, ataque químico, né? E levar ao microscópio óptico, eu vou ver a microestrutura resultante, a gente vai ver isso aqui que vocês estão vendo, né? A maior parte da minha microestrutura é mais clara, né, mais esbranquiçada ou amarelada, né, que é justamente a ferrita, que é aquela microestrutura, ferro alfa, né, que consegue absorver uma pequena porcentagem de carbono, né, como nós vimos no diagrama de fase. A parte preta é a perlita, tá, que nada mais é, né, vocês lembrarem lá, o que é a perlita, né, que é uma mistura, não é isso? Né, a perlita, a gente chama como P, né? Na verdade, ela é uma mistura de Fe3C, que é a cementita, mais a ferrita, né? O ferro alfa, né? Que vão estar ali em lamelas, né? Ou seja, vão ter ali lamelas de cementita e ferrita juntas, né? E quando eu olho no microscópio é tão pequeno isso que eu vejo apenas uma cor escura, né? Já o ácido médio de carbono, já tem a porcentagem ali de 0,3 a 0,6% de carbono, já tem outras características, né? Como já tem a porcentagem média de carbono, primeiro, eu já posso pegar esse aço aí e fazer um tratamento térmico de têmpera. Ele possui boa temperabilidade em água. Tá? Normalmente eles são ácidos temperáveis em água, ou salmoura, né? E eu consigo melhorar as suas características de dureza, né, superficial e resistência mecânica. Tá? Então, esses ácidos aí sim, já tem uma melhor característica para poder utilizar ele em de responsabilidade. Né? Ou seja, vai garantir para esse material uma tenacidade melhor, né, aquela resistência, o material a suportar impacto, né, e ductilidade, né, tem uma combinação disso aí, né, não vai ser tão igual ao aço baixo carbono, que se eu colocar aí o impacto sobre ele, ele vai se conformar, né, totalmente, né, vamos dizer assim. Aqui não. Existe uma combinação entre tenacidade e ductilidade
e maior resistência mecânica, né? Então, para esse material, que ele suporta mais cargas, então, vai suportar maior carga de tração, maior carga de torção, né? Então, por isso eu posso utilizar ele, por exemplo, para fazer um cabo de aço, né, que sofre tração, uma corrente, né, que os seus elos sofrem tração também, peças, né, como eixos, que sofrem torção e flexão, né? Então, esse é o tipo de aço que ele é muito utilizado, tá? Quando você vê ali um equipamento. Então, pequena responsabilidade, né? Uma grade de uma casa, coisas de pequena responsabilidade, aço baixo carbono. Quando tem maior responsabilidade, né? Maiores solicitações, né? Como rodas e equipamentos ferroviários. Então, rodas e trilhos de trem são feitos com aço médio carbono. Engrenagens, né, que também tem grandes esforços, virabrequins, né, peças de máquinas em geral, vão utilizar aço médio carbono, porque ele possui essas características, né, intermediárias de dureza e tenacidade, né, e também desgaste, né, e também devido à sua temperabilidade, ou seja, a facilidade em ser temperável, né, em ser temperado. Tá? E aí, como tem mais carbono, quando eu olho a microestrutura dele, vou ver algo como isso aí, né? Então, isso são microscopias, né, de aço médio carbono. Então, eu vejo que ele tem mais partes escuras, né? Porque justamente aí eu tenho mais perlita, né? E a parte branca aqui é a ferrita, já está em uma quantidade menor, tá? Isso vai garantir aí essa mescla entre ductilidade, tenacidade e maior resistência mecânica. Professor, Aços alto carbono já tem uma porcentagem maior, né, de 0,6% carbono adiante, né, acima. Apresenta uma boa conformabilidade, tá, e boa tenacidade. Como tem uma porcentagem de carbono alta, né, e é isso que o carbono vai levar para o material, ele vai ter uma alta dureza e uma elevada resistência ao desgaste, tá? E não vai ser frágil, né, como, por exemplo, o ferro fundido, mas tem uma resistência elevada, né? Ou seja, não é fácil de eu pegar esse material e conformá-lo, né? Por exemplo, numa carga de flexão, né? Tem uma baixa conformabilidade, né? E uma tenacidade também baixa, ou seja, não posso também querer tracioná-lo, porque ele vai ter uma porcentagem ali de deformação pequena, ou seja, em vez de ele deformar como aço carbono comum, como a gente vê no ensaio de tração, né? Ele vai trincar e já vai romper, né? E quando temperados são frágeis, né? Daí a microestrutura resultante vai ser mais ou menos assim, então a gente vê mais e mais perlita, né? Então essa aqui é a composição heterotóxica, vai estar em torno de 0,76% de carbono, vamos ver a presença de perlita, né? Não vai ter a presença ali de ferrita, né? A ferrita, ela vai estar presente, né? Em outras porcentagens, não essa, tá? Bom, e aí quais são os elementos químicos que podem ser adicionados ao aço? Então são eles: cromo, níquel, vanádio, molibdênio, tungstênio, cobalto, boro, cobre, manganês, silício, fósforo e enxofre. Nós vimos que são residuais, ou seja, eles são resíduos, né? Resíduo para o processo, lembra? Processo que veio da redução, na produção da ferro-gusa, residual, durante o refino primário, quando é colocado fundentes como a cal-dolomítica, cal-calcítica, e também nos processos de decorrentes, como desfuração e outros, né? Então, são residuais, né? E os outros aqui são realmente adicionados. Tá? O que esses elementos vão conferir ao material, né? Então, por exemplo, aumenta a dureza, resistência mecânica, conferir resistência uniforme ao longo de toda a seção, resistência uniforme, né? Conferir resistência à corrosão, aumentar a resistência ao calor do material, aumentar a resistência ao desgaste, aumentar a capacidade de corte,
melhorar propriedades elétricas e magnéticas, tá? Como é que eles entram, né, na matriz? Como é que eles são adicionados? Como é que eles ficam ali dentro da liga? Então, eles podem ser dissolvidos na matriz, tá? Ou seja, como nós vimos, o próprio carbono ele pode estar ali em solução, está dissolvido, tá? Ele não forma um composto. Agora, quando ele forma um composto, ele pode formar ou um elemento intermetálico ou formar um carboneto, por exemplo, tá? Então, ele entra ali como é a sementita. Então, ele entra, né, e forma no aço uma mistura, né, do aço com outro elemento de liga em formato de carboneto, ou seja, ele reage e forma um carboneto. Tá? E aí, na macroestrutura, isso vai resultar numa certa característica, né? Resistência mecânica, resistência à corrosão, propriedade elétrica, etc. Compostos intermetários, como eu falei para vocês, é quando eu tenho dois metais que vão estar se ligando ali dentro da liga. Tá? O que estamos falando aqui não é inclusões, né? São elementos que vão melhorar as propriedades do material. Tá? Antes desse sistema de classificação, é bom a gente saber o que cada elemento, né, vai proporcionar, né, para a liga. Bom, embora eu tenha falado que manganês, silício, fósforo e enxofre são residuais, eu também posso adicionar, né, esse elemento. Ou, por exemplo, não remover ele, tá, para que esteja em uma porcentagem mais alta do que a normal, por exemplo, no aço comum, né? Então, se pegar, por exemplo, o fósforo e enxofre, vão ter que ter em porcentagens abaixo de 0,005%, né? Devido ao que ele gera, né? Que, vamos dizer assim, não é benéfico, né? É um pouco maléfico, né? O material, mas depende da aplicação. Então, por exemplo, manganês. A gente sabe que ele é um agente dessulfurante e desoxidante, ele entra no processo, né? Mas o que além disso, como elemento de liga, o que ele proporciona? Ele gera um aumento da dureza e resistência do material. Então, tipo assim, uma aplicação muito importante, né, para os chamados aços manganês, né, são os aços de mais alta resistência, né, que são utilizados. Então, por exemplo, onde são utilizados? São utilizados, por exemplo, em equipamentos de mineração, né? Então, quando eu quero um material que eu quero que escavar, né, escavar uma rocha, né, de um minério de ferro, por exemplo, que é um minério bastante duro, bastante abrasivo, né, então vou ter ali equipamentos como escavadeiras, tratores de esteira, tratores de pneu, e eles vão ter que trabalhar nesse material, né, ou moinhos de bola, britadores, etc. Eu preciso de colocar ali as peças feitas de um aço, né, mas que ele possua uma alta resistência mecânica, ou seja, que não seja tão fácil ao desgaste. Então, nesses casos, uma boa aplicação é o aço manganês. Então, por exemplo, dentes, garras de máquinas como escavadeiras, caçambas, né, de caminhões fora de estrada e outros vão utilizar esse tipo de liga, tá? Porque ele realmente aguenta esses esforços, ou seja, tem uma resistência ao desgaste muito boa, tá? Eles vão estar ali adicionados em torno de 11% a 14%, né? Aí eu consigo uma alta dureza do material, tá? E, como eu falei, resistência ao desgaste, né? Então, normalmente são aplicados em ferramentas resistentes ao desgaste. Muito bem. Um outro elemento químico, o enxofre, né? Então, o enxofre sabe que, eu vou falar do que o enxofre, ele fragiliza o material, né? Então, quando eu tenho enxofre dentro da liga, o material fica frágil, quebradiço, tá? Mas tanto o enxofre também como o fósforo, eles têm uma vantagem, né? No qual esse agente fragilizador que ele traz vantagem. Por exemplo, para a usinagem. Tá? Por quê? Porque como ele torna o material mais frágil, né, mais quebradiço,
Então, por exemplo, eu usinar um aço que possui, por exemplo, enxofre e manganês, né? Quando os dois estão ali na liga, formam o sulfeto de manganês. Está dentro da liga. Então, quando eu vier com a ferramenta aqui, vai ser fácil de usinar, vai ser fácil gerar o cavaco ali durante o torneamento, por exemplo, né? Então, para esses aços, né, essa liga é chamada de aços de fácil usinagem, né, de usinagem fácil. Então, eu adiciono enxofre, adiciono um pouquinho de manganês, adiciono fósforo para conferir essas características. Mas o outro, né, o silício, onde é que eu coloco o silício aqui? Qual é a vantagem, né? Qual é a propriedade que vai conferir ao aço, né? O silício é bem específico, tá? Ele é utilizado para principalmente para duas coisas, né? Uma, com a adição do silício, se melhoram as propriedades magnéticas, né, da liga. Então, por exemplo, existe o chamado aço doce, não sei se vocês já ouviram falar, o aço doce, né? É um aço com baixa porcentagem de carbono, uma porcentagem bem baixa, 0,08%, se eu não me engano. E normalmente esses ácidos adicionam-se silício, tá? E esse material metálico é utilizado, por exemplo, para fazer núcleos, né, de transformadores, núcleos de bobinas, né, de transformadores, também de motores, né? Porque é preciso gerar um campo magnético, né? Um campo magnético ele vai ser muito bem gerado se for gerado em um material magnético, né? Vai gerar um campo forte, né? Dentro do motor, dentro do transformador, né? Para gerar corrente induzida, né? E aí, quando eu utilizo esse aço, um aço doce, eu consigo gerar um bom campo magnético e, ao mesmo tempo, eu consigo evitar que sejam geradas chamadas correntes induzidas e tensões induzidas, né? Ou seja, a função, né, da bobina, do núcleo, né, é gerar um campo magnético, então eu utilizo o aço para isso. Só que durante essa indução, né, para ele gerar um campo magnético, ele pode gerar corrente induzida, até que chama de corrente de fuga, né, ou corrente de Foucault, e isso pode gerar uma queima. Se eu colocar um aço comum, então, os próprios residuais, né, vão fazer com que sejam gerados ali correntes, né, correntes de elétrons por dentro do material, que vai fazer que o transformador queime, por exemplo, né? Então, para isso, utiliza o silício, para as propriedades elétricas que ele vai conferir ao material, né, aos chamados aços doces. Outra também é que ele melhora a resistência à oxidação do material. Tá? E outra coisa também, aços, por exemplo, utilizados para molas de automóveis, por exemplo, também utilizam o silício, porque ele garante uma melhor resistência ao que a gente chama a fadiga, né? Ou seja, uma mola vai ficar ali trabalhando muito tempo, né? Pressionando, né? Comprimindo, e ela precisa ter boa elasticidade no material e não fadigar com o tempo. Então, para isso também se utiliza o silício, né? Ele dá essa melhoria de resistência no material, nesse sentido, né? Bom, aí a gente pode falar aqui dos outros elementos de liga que são adicionados, né? O cromo, né? O cromo, normalmente ele vai entrar ali, quando a gente liga uma porcentagem já mais alta, né? E a principal característica dele é o quê? Aumenta a resistência à corrosão e ao calor, tá? Por isso que a gente vai ver ele dentro ali, principalmente do aço inox, né? Porque é um aço resistente à corrosão, né? Não é fácil que se oxida. Por quê? Porque justamente quando eu coloco o cromo, né, na liga, ele gera nessa liga, na superfície, né, um óxido de cromo, que é uma camada, né, no material que evita com que o material venha a se oxidar, o que a gente chama, para o caso do aço, normalmente chama de enferrujar, né? Então garante tanto a corrosão como também o calor. Então materiais que precisam suportar altas temperaturas em peças, dentro de aciaria, por exemplo, né, que vamos estar trabalhando ali em torno de 400, 500, 600 graus Celsius ali, as peças mecânicas, então precisam ser feitas de peças que vão suportar altas temperaturas, tá? Sem vir a sofrer corrosão, tá? O níquel
também tem essa mesma propriedade, né, que o cromo, né? Só que também ele aumenta a resistência ao impacto do material, tá? E da mesma forma a resistência à corrosão, tá? Então por isso que o aço inox ele vai ter tanto um quanto o outro, vai ter cromo e vai ter níquel, tá? Numa certa proporção entre os dois, né? De 1 para 2. Outro elemento é o vanádio, tá? Já é um elemento já mais especial, elemento químico mais especial, mais nobre, tá? Normalmente você vai ver aí em ferramentas, né? Você olha uma ferramenta lá, uma chave de boca, uma chave de fenda, você até vê escrito, né? Essa ferramenta é feita de aço cromo vanádio, né? O que o vanádio confere ao material? Bom, o vanádio forma carbetos, né? Que vão estar ali dentro do material, assim como a cementita, vai garantir o material uma maior resistência mecânica, tá? E o melhor, sem perder a ductilidade. Então, uma ferramenta, você está trabalhando com uma ferramenta, uma chave de boca, etc., não tem o perigo, por exemplo, de você fazer tanta força e ela quebrar. Não, ela vai resistir bastante, né? Mas ela não vai quebrar, ela vai conformar, né? Vai se deformar plasticamente, mas precisa de uma força bem grande. Por isso que ela é utilizada em ferramentas, né? Para suportar altas cargas. Tá? Isso é devido aos carbetos, tá bom? Só um detalhezinho aqui. Todos esses elementos químicos aqui, pessoal, muda todo aquele diagrama de fases. Tá? Tudo muda ali. E com essas mudanças, vão acontecer certas anomalias. Então, por exemplo, nós vimos um diagrama de fases ferro-carbono que eu tenho ali a austenita, né, acima de 627 graus Celsius. Né? Mas com a adição de alguns elementos de liga, eu consigo fazer com que eu tenha microestruturas que eu só vou ter a temperaturas altas, eu consigo ter elas em temperatura ambiente. Tá? Daí eu consigo, então, melhorar e alterar as propriedades mecânicas do material, principalmente. Tá bom? Outro, o molibdênio. Da mesma forma que o vanádio, ele também vai conferir um aumento da resistência mecânica, porque aumenta a dureza do material. Tá? Então, normalmente é utilizado para ligas onde eu quero que tenha uma dureza normalmente superficial ali, então ele vai resistir, né? Então, por exemplo, bolas, né, de moinhos, né, tem ali a adição de molibdênio, ou seja, precisa de um material que seja resistência ao desgaste, né, a resistência à abrasão, né, ou seja, eu não consigo riscar facilmente esse material. Então, para isso eu coloco o molibdênio. E quando eu coloco a adição dele dentro da liga, no momento que está fazendo, ele vai fazer certas coisas, né, como refinar o grão, tal, e o grão ele também confere propriedades materiais, né? Dependendo do tamanho do grão, o material, eu vou ter uma resistência mecânica maior ou menor, certo? Outro elemento é o tungstênio, sabe que o tungstênio também é um material bastante nobre, tá? O tungstênio, por exemplo, é utilizado em filamentos de lâmpadas, né? Então, primeiro, tem um ponto de fusão muito alto, né? Acho que em torno de 3.400 graus Celsius, se eu não estou enganado. E no aço? O que vai conferir para esse material? Justamente suportar altas temperaturas, né? Então ele forma partículas duras, né? E que também resiste ao desgaste e a altas temperaturas. Então eu vou utilizar o tungstênio quando eu tenho que usar mensagem de uma liga que precisa suportar altas temperaturas. Então, por exemplo, em aços ferramentas, né? Se você já usou uma broca, por exemplo, numa furadeira, né? Percebe que ela consegue penetrar o material, por exemplo, um concreto, etc. E às vezes ela chega até a ficar rubro, né? O tanto que ele aquece, tá bom? Mas ele ainda consegue ele permanecer, né? Sem se deformar, né? Às vezes ele perde o fio, mas tá ali, resistente. Por quê? Porque ele tem a adição desses elementos. Então, quando eu coloco tungstênio, normalmente eu quero que esse material seja utilizado para uma ferramenta, uma broca, um bit, uma partilha, né, tudo para uma broca de perfuração, por exemplo, né, então vai ter o tungstênio para isso, né, que forma partículas dentro do material, que são resistentes a desgaste e também a temperatura. O cobalto também tem a mesma característica, né,
de conferir uma melhor dureza quente, né, do material. Então, tungstênio, cobalto e também o próximo, o boro, também tem todas essas características. O cobalto, diferente, ele tem uma certa semelhança com o alumínio, e ele realmente é colocado aí como a gente liga também para ter características magnéticas, né, para o material. O boro, né, é também outro elemento químico especial caro, tá? Que é adicionado com pouca porcentagem, tá? Então é para aços especiais mesmo, né? Aços especiais. Porque eu vou colocar uma porcentagem pequeníssima, pessoal, então de 0,003%, tá? Só que ele confere uma madureza do material, tá? Então, assim, nós vimos alguns materiais que são adicionados, como por exemplo, eu posso adicionar o cromo, posso adicionar o níquel, só que ele vai superar, né, o poder dele de endurecimento com relação a esses outros materiais. Então ele adiciona um pouca porcentagem, mas ele vai ter uma grande efeito de endurecimento do material, tá? E, por exemplo, é usado para aços microligados, ou seja, onde a porcentagem de elemento que eu coloco, a porcentagem é muito pequena, tá? O cobre também tem essa mesma característica que o silício, né? Ou seja, características que são do tipo elétricas e também de resistência. Tá? Há um aumento de resistência, então eu vou utilizar o cobre para essas duas características. Né? Então acho que eu vou utilizar o silício e o cobre juntos. Ok? Vou mostrar aqui uma imagem, né? De uma aplicação, né? Desses tipos de aços, né? Então, vocês estão vendo aí, né? É um chassi de um automóvel, não, chamado monobloco, né? Normalmente aí tem aços especiais, né? Então, por exemplo, aços ao nióbio, né? Por exemplo, aços ao nióbio, né? Existe uma empresa só no Brasil que fabrica, né? Chamada CBMM, né? Uma empresa que fica lá no sul do país, né? E elas fazem um aço ligados ao nióbio, né? Então são para aços de aplicação automobilística, são aços que têm porcentagem de carbono muito baixa, né? São aços que possuem processos especiais, como nós vimos algum, né? Processo, por exemplo, utilizar vácuo, né? Para ter uma porcentagem pequeníssima de impurezas ou inclusões, né? E onde eu coloco ali um nióbio, por exemplo, para conferir características especiais do material, seja um aço com baixo carbono, tem uma boa ductibilidade, mas também vai conferir outras características, como tenacidade, ductilidade, né? Então, são aços especiais, né? São aços mais caros, né? Não é à toa que os automóveis têm um preço elevado, porque devido a toda a tecnologia que é embarcada nele, né? Desde os materiais que são empregados, tá? Para deixar o carro mais leve, deixar o carro mais resistente ao impacto, né? Etc, né? Aliás, absorver mais impacto, né? Ok, e aí é colocado nas várias partes, né? Colunas, chassi, os blanks, né? Que são essas partes aqui laterais aqui, né? São peças que vão ser cortadas, né? Em estampos e vão ser soldadas, somente com robôs, né? Por um processo de aquecimento, né? Por ponto, né? Então, realmente tem que ser aços especiais que tem que poder passar por esse tipo de processos, né? Processos de fabricação. Tá. Classificação dos aços. Olha só, a classificação dos aços, você tem algumas instituições, né, internacionais que fazem essa normalização. Então, uma é a ISI, né, que é uma instituição americana, né, que ela normaliza, né, tanto ferro como aço, né, ferro fundido e aço, né,
o American Institute for Iron and Steel, né? E a SAI, que é a Sociedade de Engenheiros Automotivos, né? Society Automotive Engineers, né? E no Brasil temos a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. A ABNT, ela vai usar a mesma terminologia da SAI, e a SAI vai usar a mesma terminologia da ISI, tá? Vai ter essa mesma nomenclatura, né? Então, como é que é a nomenclatura? 4 algarismos, tá? Aonde os 2 últimos são a porcentagem de carbono, tá? E os 2 primeiros vão identificar de que tipo de aço se trata. Então o 1, né, conferido de 3 números, é o aço carbono, ou seja, aquele aço que não tem elemento de liga. 1, 0, aço carbono comum, que são os ácidos mais utilizados, né? Aço Mi-20, aço Mi-30, aço Mi-24, são aqueles ácidos estruturais, né? Com aquelas aplicações mais vastas ali, com não tanta responsabilidade. 11 e diante, né? Lembra que esses outros 2 algarismos aqui são porcentagem de carbono, né? Já tem o diferencial de enxofre, e o 12 tem enxofre e fósforo, então são ácidos para usinagem, né? O 11 e o 12 são mais dúcteis, né? 13 tem alto teor de manganês, né? De 1,6 a 1,9, são ácidos ao manganês, certo? Ácido de alta resistência mecânica. E aí temos, por exemplo, aço ao níquel, né? Então, 2 na frente. Aço níquel cromo, 3. 4, aço ao molibdênio. Aí tem 40, molibdênio com 0,15 a 0,3% de molibdênio. 41, tem molibdênio, tem cromo. 43, molibdênio, cromo e níquel. 5, aço ao cromo. 6, aço ao cromo e vanádio. 8, aço ao níquel, cromo e molibdênio. 9, outros, né? Tá? E aí existem outras classificações também, pessoal, tá? Então, você pode vir com essa terminologia ou com outras também, tá? Como aqui foi mostrado. Essa tabela aqui, ela mostra aqui 2 designações, né, diferentes, né? Uma da SAI e outra da ASI. Essa da ASI já tem uma outra designação, tá? Então, 10 é aço carbono comum, né? Ou também posso colocar como C10 alguma coisa, tá? 11 ou C11, 13, 13, né? Então, aí já podemos ver algumas diferenças, né? 25, 25, 31, 31, 33, 33. Então, isso é uma coisa que não se decora, mas sim consulta. Consulta o quê? Consulta o fabricante, consulta o fornecedor, na hora que for utilizar, tá? E aí você vai consultar, vai verificar qual aço que eu vou utilizar, para fazer o quê? E aí lá vai estar identificando, tem essa porcentagem disso, daquilo outro. O fabricante normalmente ele vai te fornecer as informações do produto, né? E com certeza ele vai dar também, normalmente ele dá assistência. E assim vai, né? Então, aço níquel, né? 46, aço níquel cromo molibdênio, aço níquel molibdênio, 48, 50, aço cromo, 50B, né? Então veja que tem outras classificações aí, devido à adição de elementos de liga, tá? Tá. Mas quando eu tenho alto teor de liga, aí já é outra coisa, né? Já são outras nomenclaturas. Então temos nomenclatura para aço inoxidável, aço refratário, que normalmente vai ter ali tungstênio, né? Então tem suportar altíssimas temperaturas, e aço para ferramenta, que foi aquele que nós vimos, né? Aço cromo molibdênio, aço cromo tungstênio, vanádio, etc, né? Tá? Então, são classificados de maneira diferente. É uma classificação quanto à estrutura, então podem ser perlíticos, martensíticos, né? Martensítico, ou seja, tem martensito na sua estrutura, austenítico a temperatura ambiente, ferrítico, carbítico, né? Que já tem ali a cementita, só que em um outro formato. Tá? Muito bem. Queria só mostrar aqui para vocês, só para terminar aqui, tá bom? Vocês estão vendo aí. A título de informação, né? Como é que a gente consulta, né? O que a gente vai utilizar.
na área metalúrgica. Então, quando vocês forem trabalhar na área, vocês vão ver que vocês vão estar em contato com os fornecedores, a não ser que vocês também sejam os fornecedores, né? Então, por exemplo, aqui eu peguei um exemplo da empresa Villers Metals, né? A Villers Metals é uma empresa siderúrgica, né, que produz aços e ligas especiais, né? Como, por exemplo, o aço ferramenta, aço inox, né? Tá? E aqui é o catálogo deles, né? Então, no catálogo deles aqui mostra o processo da cearia. Olha só, então quem quisesse fazer o trabalho, né, que foi apresentado ontem, podia pesquisar lá no site da Villers, né, e ia ver aqui o processo deles aqui, ó. Então olha só, o processo deles usa FEA, usa o processo VOD, né, descarburação oxigênio vácuo, que também nós estudamos. Existe um processo de fusão especial, né, forno de indução a vácuo, né, porque depende do que ela vai produzir aí. Processo de refusão, né, que nós não vimos, né, refusão por eletroescora, refusão arco sobre vácuo. Então, olha só o processo aqui deles, né. Uso do FEA, usa do VOD, aquele processo a vácuo, dentro de um tanque, né, a vácuo, né. Forno panela, tá. Lingotamento, que pode ser convencional ou contínuo, tá. Feito o lingotamento, faz uma refusão, passa por um forno de arrefecimento, que não vimos mais falamos, né? E se vier do lingotamento convencional, então aí já vou fabricar alguma coisa, né? É fabricado um lingote bem grande aqui, e daqui ele passa, por exemplo, processo de forjamento, né? Ou, por exemplo, pode passar por um processo de laminação, tá? A mesma coisa para o lingotamento contínuo, né? Vimos um pouco disso, né? E esses, como são aços especiais, podem passar também para tratamentos térmicos, e aí a Villers Metals, ela não só produz a matéria-prima, o seu produto que nós vimos, tipo um tarugo, um bloco, como também pode chegar até o final dela. Não, eu ligo para a Villers Metals e digo, eu quero um eixo, né, porque eu vou precisar para uma máquina aqui, de uma hidrelétrica, de uma usina. Então esse eixo ele tem 5 metros de comprimento e tem 150 milímetros de diâmetro. Então eles fazem, né, já faz toda essa usinagem até o processo, tá bom? Então aí aqui nós vemos aqui que, como eu falei para vocês, cada fabricante ele vai fornecer as informações. Então nesse catálogo deles aqui eles falam qual é o tipo de aço e vai colocando todas as normas aqui, né, que existe não somente a brasileira, né, a internacional, como também tem outras, né, como por exemplo, aqui vemos, né, Villers Metals, né, tem uma identificação deles aqui, aços austeníticos, ou seja, um aço que tem austenita na temperatura ambiente, né, por exemplo, aço inox austenítico, e tem a identificação deles aqui, ó, V302HTB, né, tem uma norma BNT? Não tem, né, mas tem outras normas, né, tem uma norma europeia, como a DIN, que é a Deutsche Industrienummer, que é uma norma alemã, então já tem uma identificação, né? E tem outras né, normalizadoras, como a FNO, a GIS, que é japonesa, a BS, que é British Standard, que é a inglesa, né, britânica, né, da Inglaterra, e assim vai. E aqui ele coloca aqui a composição química. Então, eu preciso de um aço para alguma aplicação. Eu consulto o catálogo do fabricante para poder fazer o pedido, né, do material. E ele vai dizer para você a composição química, olha só, desse primeiro tipo de aço aqui, olha só. Porcentagem de carbono, então vai ter as faixas, né, aqui, abaixo de 0,08%, então eu acho baixo carbono, é isso? Silício, manganês, fósforo, enxofre, cromo, níquel, molibdênio, cobre, tá? Então, mais ou menos assim que eu trabalho nessa área de metalurgia, né? Então, aço aqui, ó, aço inoxidável ferrítico, aço inoxidável martensítico, então vai ter as suas classificações, composição química. Então, normalmente assim que a gente trabalha, tá? E aí as aplicações, né? Ó, aço inoxidável austenítico, utilizado para estampagem a frio, em condições severas de parafusos de cabeças fendadas e grampos. Então, um aço inoxidável austenítico, por exemplo, como ele tem estrutura austenítica, ele é um aço bastante maleável, né? Por isso que, por exemplo, eu pego um tarugo, aqueço ele a 900 graus Celsius, num forno de aquecimento, para que ele fique mais dúctil, eu posso passar pelo laminador. Mas eu posso ter um aço que tem a mesma característica de um aço austenítico, só que a temperatura ambiente, é o caso do aço inoxidável austenítico. Então, por exemplo, para fazer uma estampagem profunda, como a gente chama, né, a frio, você não precisa aquecer. Então, eu quero fazer uma panela de inox,
profunda, bem grande, ou uma pia, por exemplo, né? Então, eu vou conseguir fazer isso. Por exemplo, se eu tiver um aço inoxidável austenite, eu consigo fazer essa conformação, né, essa estampagem, a frio, sem necessidade de aquecer. Tá? Então, aqui é só para mostrar algumas aplicações. E aí, para finalizar, para título de exemplo, né, vou mostrar para vocês aqui um vídeo institucional da Villares, né, já que eu mostrei aqui o catálogo delas, vou mostrar aqui um vídeo institucional dela, mostrando justamente alguns processos de fabricação aqui. Tá sem som, professor.
Só falta o som para melhorar. Certo, pessoal? Aqui só para dar um gostinho, né? Bom, então eu quis mostrar esse vídeo aqui para vocês verem a vasta gama de trabalhos, né, que existe para a metalurgia, né, para vocês. Né? Só na Vires Métodos vocês viram várias atividades e cada atividade daquela ali está dentro do curso de metalurgia, seja na parte de fabricação, seja na parte de operação, qualidade, usinagem, soldagem, etc. Tá? Aí o intuito, né, da disciplina que eu quis trazer, mesmo que de maneira remota, né, era uma ambientação. Tá? A primeira coisa que vocês têm que ter é curiosidade sobre a área, sobre os setores que a metodologia trabalha. Né? Então, mostrei aqui, através de exemplos de empresas práticas, né, plantas, né, para ter essa ambientação. Né? Vimos o que as empresas fabricam, o que elas fornecem, né? Porque esse é um mundo da metalurgia. Tá? Quando vocês estiverem trabalhando, vocês vão ter que se ambientar a essas coisas. Né? E o Brasil tem um parque tecnológico da metalurgia assim, grande. Tá? Tem várias fábricas de diversos tipos de produtos que são fabricados. Né? E todas elas estão ali dentro, né, da área metalmecânica, né, qual se inclui a metalurgia. Tá? Então, vimos os exemplos, também compartilho com vocês aí alguns cursos, né, webinars grátis, né, gratuitos, né, para vocês assistirem, por exemplo, com a Associação Brasileira de Metais, né. Daí vocês vão se ambientando, vão se familiarizando, vão conhecendo a partir daí empresas, pessoas, contatos, e pensar que não, você já está ali dentro, certo? Então, agradeço a paciência de vocês aí e espero ter contribuído para a vida profissional de vocês. Professor, não estava vindo. Com certeza, professor. Contribuiu e muito. Ok, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a aula de hoje, temos ainda alguns minutos aí. Professor, é, João, não dá para escutar você. alô? Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Alô? 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 Se você quiser escrever no chat é melhor, porque não está ouvindo o seu áudio.